O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os chefes zombavam de Jesus, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos. Mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Podemos sentar mais um pouco para refletir sobre estas leituras e esta festa. Antes de mais nada, nós temos que agradecer a Deus, porque se não fosse por Jesus, não estaríamos aqui. Se eu falo, Jesus te resgatou do fundo do poço, todos vocês entendem muito bem e sabem muito bem. E sabe dizer o que é o fundo do poço e o que é o resgate. Isso não seria possível se Jesus não tivesse vindo, se não estivesse ao nosso lado, se não tivesse enfrentado a cruz, como lemos no Evangelho. Você entende que tipo de rei é este? É um rei que te resgata, que te salva, que se lança no fundo do poço, na cruz, para te salvar. Não foi à toa que a igreja escolheu este evangelho meio estranho, né? Você pensa rei do universo, você pensa alguém todo-poderoso, alguém que tem exércitos, alguém que é grande. Aí, de repente, o que a liturgia apresenta a nós, o que o Evangelho apresenta a nós, é um rei crucificado. Isso dá para pensar, hein? Em que consiste a sua realeza? Em que consiste o seu poder? Em descer até o fundo do poço e te resgatar. A restauração. A restauração. Esta é a primeira grande missão de Jesus, do Filho de Deus encarnado. Mas hoje nós somos chamados a ampliar um pouco o nosso horizonte. Ampliar um pouco. Olha um pouco lá no alto céu. E você pode se perguntar, de onde saiu o sol? Quem fez as estrelas? Quando foi que começaram as estrelas? E quando vai acabar o universo? Se eu pergunto, quantos anos tem o universo? Quantos anos-luz tem o universo? Poucos saberiam me responder. Eu também não sou muito forte nesta matéria. Mas dizem por aí que são bilhões e bilhões de anos-luz. Tanto que a luz
da primeira estrela que foi criada está chegando até nós, ou vai chegar daqui a um pouco, mas ela já morreu. Hein? A luz está vindo, mas a estrela não existe mais. Tá bom. Quem quer se divertir pode estudar astronomia e vai ver que é uma coisa maravilhosa. Você pode se perguntar, quem fez o universo? Qual foi o projeto de Deus em fazer o universo? Vocês conhecem, sem dúvida, Einstein e a sua inteligência, não é? Ele diz assim, nas suas cartas, eu queria viver bastante para descobrir o desígnio, o projeto de quem fez o universo. Deus não estava jogando o bingo, loteria, não estava fazendo jogo de azar quando fez o universo. Ele não fez dando um chute. Ele tinha bem claro o que ele queria. Tanto que o universo tem uma matemática perfeita, uma lógica perfeita. E como é que os primeiros cristãos chamavam Jesus? E como é que nós chamamos Jesus? O Logos. Olha aí, Logos, lógica. Tá bom, não vamos falar destas coisas que são muito complicadas, mas você vai compreender que se você tira Jesus, você não entende mais nada. De forma simples, vamos falar que se você tira Jesus da tua vida, você não entende mais nada. Olha a segunda leitura de São Paulo Apóstolo aos Colossenses. Ele nos libertou do poder das trevas. Até aqui, fácil chegar, hein? Jesus te libertou, você sabia quais são as tuas trevas e ele te resgatou. Até aqui todo mundo chega, mas olha São Paulo continuando. Ele é a imagem do Deus invisível. Por que Jesus foi capaz de nos resgatar? Porque ele é um Deus que se reclina. É um Deus que chega perto de nós. A gente ficou tão ferida, tão machucada pelo pecado, que nem conseguia levantar o olhar. Então Deus veio até nós. Isso que celebramos no Natal. Daqui a um pouco vão aparecer aqui neste altar as velas, as 4 velas do Advento. E daqui a um pouco vamos fazer um presépio aqui na frente e vamos recolher o menino Jesus. Jesus desceu até nós. Ele é a imagem de Deus. É filho de Deus e Jesus fala, quem me vê, vê o Pai. O meu rosto é o rosto do Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criaturas. Primogênito. Atenção que esta palavra primogênito significa mais ou menos o molde. Molde, sabe o que é um molde? Você joga o gesso líquido, se forma uma imagem. Ele é o molde de tudo o que existe. Tudo o que existe tem uma referência a Jesus e não poderia existir fora deste molde. Este molde tem infinitas formas, mas tudo foi feito em Jesus, das estrelas até as tuas pernas e os teus pés. Primogênito de toda a criação, pois por causa deles foram criadas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis. Quando fala por causa dele, você poderia dizer por mérito dele, graças a ele, graças a este molde, foi criado tudo. Isso não é que é uma causa que ele seja culpado, não. É que ele é a fonte de tudo o que existe. Tudo o que existe. Quando você olha o céu estrelado, você pode pensar em Deus. Por quê? Porque a mão de Deus, esta mão de Deus é o Filho de Deus, Jesus. Todas foram criadas no céu, na terra, as visíveis e invisíveis. Olha um pouco aqui. Repita comigo. Tudo foi criado por meio dele. Tudo foi criado por meio dele. E para ele.
e todas as coisas nele têm suas consistências. Palavra difícil, é? Mas vamos explicar daqui a um pouco. Repita, todas as coisas têm nele a sua consistência. O que é consistência? Aí bate aqui, você vai ver que é consistente, que é uma coisa que tem firmeza. Repita comigo ainda. Tudo foi criado por meio dele. E para ele. Ele é a cabeça do corpo. Da igreja. Ele é o princípio. O primogênito. De sorte que em tudo ele tem a primazia. Agora, me diga um pouco, quem é este Jesus maravilhoso? Você vai me responder, ele me salvou. Ok, a coisa mais importante é esta. Você sabe, você tocou Jesus, você sabe quem é o que fez na tua vida. Mas amplia um pouco o teu olhar. Jesus não dá a vida só a você. Jesus deu a vida a tudo, às estrelas, ao universo. Tudo tem sentido. Ele é a origem de tudo, ele é a cabeça de tudo, é a fonte de tudo. Então ele se encontra no começo e ele se encontra no fim. Tanto que hoje a festa de Cristo Rei significa que ele conseguiu trazer tudo de volta para Deus. O fim de tudo será a realeza de Deus, o triunfo de Deus. A gente encontra Jesus no começo, a gente encontra Jesus no fim de tudo. E a gente encontra Jesus no meio também. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E Jesus é o começo, o meio e o fim de tudo. Isso que você tem que pensar. Jesus é o começo, o meio e o fim de tudo. E o que seria a tua vida sem Jesus? Sem cabeça, sem caminho e sem fim. Atenção, porque quem não tem Jesus está perdido. Quem não tem Jesus está perdido, não tem cabeça, não tem caminho, está perdido, não tem fim. Eu costumo falar assim, que quem não tem Jesus é uma barata tonta. Ele anda, mas não sabe para onde, porque não tem um caminho. Ele não sabe a finalidade. Quero uma outra palavra, me perdoem, mas para entender, quem não tem Jesus é uma mula sem cabeça. Quem não tem, aí que dá para entender bem, não é? Quem não tem Jesus é uma mula sem cabeça, não tem fim, não sabe para onde ir. Uma mula sem cabeça não sabe para onde vir. E o que sai do pescoço da mula sem cabeça? Um fogo. O que é este fogo? É uma paixão descontrolada, um instinto descontrolado, uma força descontrolada, entende? Atenção, gente. Quem não tem Jesus está perdido, não passa de uma mula sem cabeça, não sabe para onde vai, não sabe porque está nesse mundo, não sabe o que faz, está descontrolado. Jesus é o sentido, Jesus é a lógica da vida. Por isso que o mal é ilógico. Uma pessoa que se droga, por exemplo, é ilógica, ela está destruindo a si mesma. Atenção, ilógica, não tem logos, não tem Jesus. Tá bom, eu não quero entrar nesse campo aqui, que é um pouco, mas a partir da leitura que nós escutamos, Jesus é o começo, meio, fim, cabeça, é da cabeça aos pés, você é feito de Jesus. Se você não tem Jesus, você não é nada. Você não é nada, gente. É uma barata tonta que gira ao redor de si mesma. A festa de hoje é Jesus é o Rei que dá sentido à minha vida. A minha vida encontra consistência. O que significa consistência? Que ela fica em pé, que ela fica firme. Se uma coisa que não tem consistência é como água, se derrete, como neve ao sol, entende?
mas a consistência é Jesus. Então, eu convido hoje vocês a ir um pouco além da experiência pessoal. A tua experiência pessoal diz que Jesus te salvou. Isso é muito importante. Porém, vai um pouco além e pensa, aonde Ele quer me conduzir? Que sentido tem a minha vida? Olha um pouco o que estamos vivendo hoje, por exemplo, com estes 60 irmãos que receberam o diploma. 6 meses atrás estavam na Cracolândia, perdidos, na plena ilogicidade, mula sem cabeça, barata tonta, andando, vagueando, perdidos, não é? Hoje estão aqui com o diploma da Universidade de São Camilo na mão. Um diploma é uma prática de 6 meses com os vozinhos na Missão Belém. Como é bonito isso. Como é bonito, entende que Jesus te resgata, mas Ele dá sentido à tua vida. Ele guia a tua vida, te dá uma cabeça boa. Por isso que uma pessoa que caminha com Jesus, ele também desenvolve o seu crânio. Não é só a alma, na verdade é a mesma coisa. A alma é a cabeça, mas é o coração, são a mesma coisa. Porém, aqui dá para ver, porque eu falo, estudei, então usei a cabeça. Mas por que você usou a cabeça? Porque alguém te ajudou, porque alguém te sustentou, porque alguém te resgatou, entende? Então, hoje, Jesus está manifestando esta graça, deu inteligência. E deu inteligência para quê? Para eles poder ajudar alguém na vida. Claro que um diploma assim dá até trabalho, porque é só sair desta porta, eu asseguro que não fica nem um dia sem salário, sem trabalho, porque hoje o mundo é faminto de cuidadores. E sobretudo quando você fala, eu passei pela Missão Belém, você mostra um diploma da Missão Belém, te pega na hora. Não conheço nenhum cuidador que tenha saído da missão e tenha ficado desempregado 24 horas. Ele sai e logo recebe, porque sabem como é forte a experiência nossa aqui com os nossos vozinhos, percebe? Então Jesus salva também no sentido que te dá uma cabeça nova, uma inteligência nova. Eu não sou mais uma barata tonta, eu tenho começo, meio e fim. Eu consigo caminhar com Jesus. Por isso que falamos que Jesus é o Rei que restaura a vida de todo mundo, que restaura o universo, dá sentido novo a tudo. Restaura também o meu coração, é claro, o meu coração ferido. Restaura a minha espiritualidade. Desde que você não deixe Jesus, porque se você deixa Jesus, você volta a ser uma mula sem cabeça. Entende? Que se você abandona Jesus, se perde. Gente, não há mistério. Com Jesus você não precisa de droga. Ontem, 2 de vocês, eu acho, 2 de vocês aqui da Guadalupe, Yuri, me parece mais um outro, vieram trazer um remédio na favela. A nossa favela era uma loucura. Aí eu hoje perguntei, mas você não sentiu tentação? Sabe aquele funk, aquela balada de loucura que tem na favela? Você não sentiu tentação? Porque eles tiveram que passar no meio, porque bloqueava a rua inteira. Tinha que parar no meio, não tinha outro lugar para passar. E você sabe como é, pinga para cá, droga, maconha, tudo. Você não sentiu tentação? Aí ele hoje me respondeu que conversei com o Yuri. Falei, olhei, padre, mas senti uma coisa estranha. Não de atração, como se fosse uma coisa que não pertencia mais à minha vida. Como uma coisa fora da minha vida. Aí nós passamos e voltamos para Guadalupe. Olha o que Deus faz, entende? Ele dá sentido ao que eu faço. Você não é mais uma barata tonta. Se uma pessoa atravessa uma balada de funk, cheia de pinga, de droga, de tudo, vai fazer o quê? Fica aí, entende? Sobretudo se uma vida inteira usou isso.
Mas com Jesus no coração, você fica até estranhando, não bate mais com o meu coração, não faz parte de mim. Tanto que voltaram aqui tranquilos. Então, atenção, gente. Hoje é o dia para acolher Jesus como começo, meio, fim da nossa vida. Jesus, minha cabeça, meu caminho. É a meta final, o objetivo da minha vida. Ele dá sentido à minha vida. Eu vou pedir que aquele está aqui. Cadê aquele? Venha aqui, vem dar um pequeno testemunho. Se você vai entender o que Jesus fez na vida daquele que é na casa do sítio das mulheres, né? O que você é mãe da casa? O que você faz? Eu estou ajudando a Débora como vice agora. Tá bom. Coisa que dá trabalho. Então, conta um pouquinho o que Jesus fez na tua vida, mas nesse sentido eu quero saber como é que ele se tornou a cabeça da tua vida, o caminho é a meta, e você está aqui porque você recebeu o diploma hoje, não é? Então, o que tem no coração? Bom, meu nome é Kelly, sou lá do Sítio das Mulheres, e eu nasci num lar cristão, né? Um lar evangélico, que é daquela igreja do véu, né? Então, eu nasci, metade da minha família é da igreja e metade da minha família é do crime, né? Só que eu não fui criada pela minha família, eu fui criada assim pela minha mãe nem pelo meu pai. A minha mãe, com 13 anos, né, ela já usava droga, ela usava crack e usava cola, né, na época. Meu pai sempre foi preso, fui 22 anos preso, então eu nunca tive nenhum amor da minha mãe e nenhum amor do meu pai, né. E quando minha mãe teve eu fiquei internada, né, 3, 4 meses internada no hospital, porque eu tinha crise de abstinência muito forte, né. Eu tive infecção no sangue, eu nasci de 6 para 7 meses, então eu tive muitos problemas, né, quando eu nasci. E aí até hoje eu me pergunto para Deus, né, por que eu não tive essa opção de escolha, de ir lá e falar, não, eu vou fumar, né, eu vou usar. Então, assim, eu até hoje eu me pergunto para Deus, por quê, né? Mas Deus, ele sabe o porquê, né? Hoje eu entendo o porquê que Deus fez tudo isso acontecer na minha vida. E aí eu ia para adoção, minha avó pegou eu para cuidar, a minha avó e meu avô. E aí eu comecei a ter, aí eu fui crescendo, engatinhei, fui indo, né? Aí quando eu fiz os meus 10 anos, mais ou menos de idade, quem era para cuidar começou a fazer coisa errada, né? O meu avô, quando uma certa idade, começou a mexer assim comigo, e aí eu fugi de casa. Quando eu fugi de casa, já naquela primeira noite, né, eu bebi muito, muito, muito para esquecer, porque eu estava com medo dele atrás, porque ele era vigilante e ele tinha uma arma, então ele mexia comigo, me ameaçando com uma arma na cabeça. E aí, já naquela noite, para esquecer dos meus problemas, eu bebi muito. E aí eu me lembro muito bem que o moço falou para mim, nossa, ela está muito bêbada. E eu vomitava muito, me sujei muito, né? Eu só com uma mochila nas costas, só com a roupa assim do corpo mesmo eu estava, né? E quando eu dei o meu primeiro trago, foi como se fosse um amor da primeira vista, né? Porque eu já tinha aquilo no meu corpo desde quando eu nasci, né? E aí aquilo já ativou na minha mente, né? Aí eu fiquei 11 anos de idade, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e fui até os meus 21 anos de idade usando droga, né? Eu usava de tudo para poder tirar aquela coisa da minha mente, porque que desde pequena eu sempre sofri, né? Sempre sofri. Eu nunca tive amor nem da minha mãe, nem do meu pai, né? E depois eu não tive o amor de quem era para cuidar e mexeu, né? Então eu sofri muito, assim, desde pequena, né? E aí, resumindo bem, que a história é bem assim, né? Só que daí eu voltei para minha cidade com 21 anos. Daí eu me levantei, tanto que minha mãe, ela me mostrou um jornal, a minha avó, né? Ela me mostrou um jornal que todo esse tempo eu tinha sido dada como morta, né? Teve gente que foi na porta da minha casa, falou para minha mãe assim, olha, eu fui no velório da Kelly e vi ela no caixão.
Então, assim, aí quando eu cheguei da minha casa, minha avó passou mal, tudo. Meu avô já estava de cama, meu avô já estava usando fralda, já estava com Alzheimer, já estava em estado de demência, ele já estava muito ruim, né? E eu sempre fui uma menina muito ruim, porque todo esse tempo de rua eu criei uma defensiva muito forte, né? Então, era toma lá, dá cá, né? Então, eu sempre tive muito isso, assim, essa agressividade humana dentro de mim. Porque eu precisei, nos momentos mais difíceis da minha vida, sobreviver na rua sozinha, né? Eu sempre tive que me virar sozinha para comer, entrava dentro do lixo, do contêiner de lixo para comer. Então, eu sempre apanhava, sofri estupro várias vezes, né? Então, eu sempre fui, assim, uma menina muito só, né? E aí... Resumindo bem, voltei para minha casa, aí eu me levantei, daí eu me casei, aí eu comecei para a igreja da minha família. Aí eu casei, e aí eu comecei a estudar música, aí eu viajei muito na obra de Deus, né? Porque da congregação cristã eu era da obra da piedade, então era sanitos e sanitos de lixo, né? Aí eu comecei a ver as coisas, a graça acontecer, porque daí entrou dentro do meu desejo o dom de cuidar de alguma coisa, de caridade, de viajar, de fazer, por quem é o que necessita de misericórdia, né? E aí eu comecei a viajar, me levantei, fui casada por 14 anos. Aí entrou, meu ex-marido era viciado na pornografia, né? E aí teve um dia que eu descobri, aí eu pedi o divórcio, eu morava no Paraná, né? Aí eu tinha minha filhinha de 3 anos, que também é um milagre, porque por conta de muito uso de droga da minha mãe, eu nasci com problemas que eu não podia gerar, né? E aí teve um dia que eu perdi um bebê também, e aí eu estava de resguardo, né? Nem relação eu tinha tido, né? E aí eu tive uma crise de vesícula, quando eu fui no hospital, o médico falou, a gente já fez todos os tipos de exame, né? E a gente vai ter que pedir um que de conduta médica que ele pede, que é o de gravidez. Eu falei, doutor, é impossível, eu não posso estar grávida, né? Ele falou, mas a gente precisa fazer porque é a conduta médica. Eu falei, tá bom. 6 horas da manhã eu fiz o meu exame. Eu sempre fui muito ansiosa. Era 11 horas da manhã, ela falou, a partir da 1 já estava lá, né? Eu, 11 horas, fui lá, já estava colocando a senha de acesso, ampliei o zoom, estava bem de azul, uma letra azul, assim, azul marinho, positivo, né? Aí eu fiquei pensando, né? Por que Deus faz esses milagres na vida da gente, né? Porque eu não tinha... Era impossível, né? Aí Deus foi lá e colocou, e aí eu gerei, né? Só que daí o que era para ter sido uma bênção veio... Assim, para mim foi uma bênção de Deus até hoje, né? Tanto que eu estou lutando pela minha restauração, porque eu também quero entrar no céu, mas eu também quero poder um dia dar um abraço na minha filha, né? Porque eu perdi a guarda dela definitiva, né? Enfim, daí... Eu tive a minha filha, só que daí por conta de eu falar sim, ele fala não, e também o do vício, né, da pornografia, aí eu pedi o divórcio. Voltei para a casa da minha mãe. Quando eu retornei para a casa da minha mãe, 16 anos sem usar droga, né? Passei uma semana na casa da minha mãe e falei, mãe, eu estou muito ruim. O Lucas não quer me dar o divórcio, então você fica com a Yasmin para mim sair um pouco? Ela falou, fico. Aí eu saí. Aí eu estava com R$10 no bolso, né? Aí eu fui, tomei, falei, vou tomar um copão, não vai dar nada, né? Aí eu tomei um copão. Quando eu me dei por mim, eu já estava na favela atrás, na rua de trás do baile, com uma lata na mão, fumando, né? Aí me bateu um desespero muito grande, né? Porque eu falei, Senhor, como que faz, né? Como que faz, né? Aí voltou tudo de novo. Aí só ali, eu permaneci 3 meses ali. Eu saí uma noite, deixei minha filha com a minha mãe e eu saí. Ali eu fiquei 3 meses, né? E e ali era a biqueira do meu pai. Então, meu pai já pegou e já me colocou para vender. Porque ele tinha, enfim, a história é muito grande. Meu pai já tinha saído da cadeia e me colocou para vender. Um belo dia, a polícia entrou lá, invadiu lá e levou eu e mais 7 presas, né? Aí deu que eu era chefe de... A corda arrebenta para o lado mais fraco. Mas também, se a gente for olhar para o lado espiritual, a corda, a Deus, ele tem a chave que aperta e não me espana a rosca, né? Na minha vida foi assim. Então, Deus queria algo, era comigo, né? Aí fui presa, fiquei 7 meses presa. Quando eu saí da cadeia, aí eu falei, não, vou embora para minha casa. Aí eu me lembro que eu estava descendo a rua do pavilhão, assim, com o alvará no bolso, um porta-bico e um cigarro, assim.
Aí eu descendo, né? Passou uma senhorinha de carro, até com um coquezinho assim da Assembleia de Deus. Ela falou, quer uma carona, moça? Eu falei, eu quero. Aí eu peguei e fui. Entrei no carro dela, conversa vai. E falei, estou morrendo de vontade de tomar uma coca, comer uma coxinha, que faz 7 meses que eu não como, né? Ela pegou e me deu R$10. Aí eu cheguei no terminal rodoviário de Votorantim, eu sempre fui meio ceguinha, né? Aí comecei a procurar a plataforma, tinha um pessoalzinho meio de longe, né? Eu falei, eu vou lá perguntar, né? Que eu preciso ir embora para minha cidade, que eu quero ver minha filha. Quando eu cheguei perto, tinha uma moça de costa e 2 sentados, né? A hora que ela virou, ela já estava com um caninho na boca, né? Aí ela soltou a fumaça bem na hora. Aí eu fui lá, peguei os R$10, era uma biqueira ali, fui, comprei a droga. Como eu sempre falo, né? Eu sempre tive muita coisa assim de inteligência na minha mente, mas eu usava para as coisas ruins. Só ali também eu fiquei 7 meses fumando ali, vendendo ali, naquela mesma maloca. Resumindo, quando eu voltei para minha casa, eu falei, mãe, cadê minha filha? A minha avó, né? Aí ela pegou e falou para mim, o Lucas veio aqui semana passada e levou ela embora. Que você perdeu a guarda dela, né? Aí também já bateu o desespero, que daí eu fiquei pensando, né? Quantas coisas eu perdi por causa da droga, né? Eu nunca vivi assim muito na rua, mas a droga, a Cracolândia, sempre morou dentro de mim, desde quando eu nasci, né? Eu não tive essa opção de escolha de falar, não, eu vou fazer, eu vou, né? Assim, mas também eu sei que aqui ninguém teve. Só que eu digo de mim, né? Eu não tive essa opção de poder escolher. Aí eu perdi a guarda da minha filha. Nesse meio tempo também a minha mãe caiu de cama. Eu vi como nasceu uma espinha assim e saltar 2 couve-flor para fora assim no rosto da minha avó. Aí vocês perguntam, e a sua mãe? A minha mãe morreu, de tanto beber e usar droga. Estourou tudo por dentro dela assim e ela morreu, né? O meu avô também morreu, e aí só ficou a minha avó, né? Que sempre cuidou de mim. E aí isso aí foi o ano passado, né? Um pouco antes de eu ir para a Missão Belém. Só que eu estava tão viciada, porque eu tinha perdido a guarda da minha filha, eu tinha divorciado, eu tinha perdido minha casa, eu tinha perdido tudo. E, por fim, o último, a minha filha. Aí minha mãe, que a única pessoa que cuidava, caiu de cama. Aí eu estava num ciclo tão vicioso que era 2 quartos assim na minha casa. Eu cuidava da minha mãe de um lado, e do outro quarto eu tinha muita droga, muita arma, muito dinheiro, muitas coisas guardadas do meu pai lá, né? Então, aí, eu estava num ciclo muito... E minha mãe morreu. Daí, minha mãe morreu. Aí, eu enterrei minha mãe no uso, né? Me lembro muito bem que tinha uma praça, assim, e eu velava a minha mãe de um lado, e eu dava um trago do outro, né? Hoje eu sofro muito, né? Porque eu tenho um remorso, assim, muito grande, né? Porque... Como que eu sou a única pessoa que era para mim ter mudado e ter ficado do lado dela nos últimos minutos da vida dela foi a minha avó, que cuidou de mim, né? Assim, aí uma braveza muito grande dentro do meu coração. Eu falei, pessoas só me fizeram sofrer e quem era para mim cuidar, eu não cuidei, né? Aí eu me lembro que daí enterrei minha mãe, aí eu fui para Viela vender droga. Eu peguei um kit e tudo. Só que na hora que eu cheguei, que o gerente me deu os picuá para mim vender, a polícia invadiu a Viela. E nisso eu corri. Aí me deram uns 7 tiros. Passava no vão da minha perna, meu rosto ficou cheio de pólvora, assim, eu limpava, né? Aí eu corri assim, e entrei no meio de um era uma passarela assim que atravessava. Eu corri e desci, que caía aqui em Jundiaí, que é Itu, que dava assim, é pertinho assim, para quem conhece. E eu vi cair aqui em Jundiaí. Só que eu fiquei 4 dias usando muita droga, porque a droga era do traficante. Então eu usei muita droga. Quase morri, né? Aí foi quando acabou minha droga, eu falei, eu vou fazer um corre no centro. Daí fui no centro, daqui de Jundiaí. Aí eu estava conversando com um amigo meu, né? Aí passou um vendedor de trufa. Aí ele foi e falou, e o Banguela, cadê sua mãe? A mãe dele veio bem vozinha, né? Ele falou assim, o meu irmão veio aqui e levou ela embora para cuidar dela em casa, que ela vai morrer, a minha mãe tanto bebê, né? Aí ele olhou para mim, e você, moça? Você não quer mudar de vida? E eu cutucando o meu caninho e só no corote, né? Aí ele falou, eu olhei para ele e falei assim, aonde? Ele falou, Missão Belém. Eu falei, eu vou lá nesse lugar. E eu peguei e fui, né? Aí comecei a caminhar, resumindo, logo que eu cheguei, quem me acolheu foi a Vera, aí fui dando meus passos, 1 mês, 2 meses, aí eu fui pastora, fui serva, fui mãe,
Só que daí, como eu sempre fui uma menina muito brava, né? Agressiva, assim, né? Aí foi para me receber meu sacramento, terminei minha catequese, fui para me receber meu sacramento, aí arrumei briga com uma menina. Aí fui para ser mãe, não quis ser mãe, fui para ser serva, não quis ser serva, eu não queria lidar com o ser humano, eu não queria fazer nada. A única coisa que me segurava ali era as vó. Era o amor que já tinha entrado, porque eu sentia muita falta da minha mãe, então eu me apegava nas vó, né? Eu sempre gostei muito da minha avó, mas por conta da droga eu sempre tomei outros caminhos da minha vida, né? Coisas que talvez eu não me escolhi, mas é que o destino me fez acontecer assim, né? Aí eu cheguei daí tá. Aí eu briguei com a menina lá numa casa, e aí a Débora zerou a minha caminhada. Aí ela zerou minha caminhada. Eu falei, eu não vou ficar. Você vai. Eu falei, eu não vou. Aí eu fui para triagem. Aí eu fiquei, dormi uma noite, quando foi no outro dia caiu minha ficha. Eu falei, eu vou embora. Aí fui embora. Era umas 4 horas da tarde, mais ou menos. Resumindo, aí eu cheguei lá na estação, cheguei aí no prédio da Sé, eu falei, eu não vou para Casa das Mães, também não vou para Casa da Vera, eu vou voltar para Jundiaí. Desobediência, porque eu sabia que em Jundiaí estava todo o pessoal do meu pai e a única coisa que me restava era o crack e o tráfico. Era a única minha forma de sobrevivência, ou a prostituição, porque eu não tenho mais a minha família, abandonou, perdi minha mãe, enterrei minha mãe no crack, perdi minha filha, então eu preciso recomeçar por mim agora, né? E aí, eu fui para a rua. Daí, voltei, a hora que eu cheguei da estação, atravessei a rua. A hora que eu atravessei a rua, estava vindo 2 amigos meus. Aí ele estava fumando, né? E aí, Kelinha, que não sei o quê. Eu falei, fala, quer dar um trago? Estou com um kit aqui. Eu falei, eu quero. Daí ele pegou e me deu um trago. Só que ele falou, Kelly, eu preciso voltar para a loja. Você quer? Ele me deu um kit assim para mim, né? E ele estava com 1 litro de uísque. Ele pagou a pousada, pagou o litro de uísque e me deu a droga para me fumar. Aí eu fiquei 5 da tarde, 6 da tarde, 7, fui indo, fumando. Eu estava com a minha cruz, era uma outra azul, né? Quando eu lembro muito bem, quando eu soltei a fumaça, eu tirei a minha cruz na hora. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia, né? Me ajuda, Senhor, porque eu preciso ser feliz, Senhor, eu só sofri. Aí eu entrei naquela pousada, eu fumei, eu fumava, caí no chão e eu fumava sozinha, né? E eu bebi, eu falei, a hora que acabar a minha droga, eu vou voltar para o lugar da onde eu nunca devia ter saído, né? Aí no outro dia eu fui na paróquia, tomei um banho gelado, falei, não, eu vou. Aí liguei, eu fui na paróquia aqui de Jundiaí, o padre Rafael ligou para a Débora, né? Aí ela já estava lá perto. Deus preparou aquele momento para me mostrar que eu precisava passar toda essa tribulação de medo na rua para entender que só Ele é o começo, o meio e o fim, né? Que Ele me mostrou a realidade da Missão Belém, né? E eu passei por ali, eu não tive que nem a minha caminhada foi que nem o padre falou, uma mula sem cabeça, né? Porque eu estava querendo fazer as coisas da minha forma. Eu não me permiti a formação, né? E aí eu voltei, voltei para a triagem, né? Aí ela até perguntou para mim assim, por que te faz voltar? Porque nós estava esperando o motorista. Ela falou, vamos partilhar? Eu falei, vamos. Aí ela começou a me perguntar, o que te fez voltar, né? Eu falei, o amor pelos pobres, que entrou já, né? E eu tenho um apreço a Alencar, para quem conhece, é uma vozinha que eu amo muito, né? É uma vozinha assim que eu dava um trago, eu ficava olhando a foto dela, né? Ficava lendo o meu diário e lembrando, né? Daquilo que o Senhor já tinha posto no meu coração. Daí eu voltei. Aí eu caminhei o F na F1, no aspirantado, fiz o F3. Aí eu fui pastora, eu fui mãe, fui chefe. Deus fui me permitindo, né? A formação. Aí depois também tem o curso de cuidador, porque daí como eu zerei, eu não queria fazer de novo. Mas aí eu pensei lá fora, tudo que eu comecei, eu parava no meio do caminho e não fazia da forma que Jesus pedia, né? Aí eu fiz de novo, né? Com muita garra, de uma forma diferente, me entreguei, me permiti, fiz as provas, tudo. E tudo que eu aprendi foi as coisas que eu não pude fazer pela minha mãe, né? Eu poderia fazer para ela, mas eu optei fumar a minha droga do que dar o amor que ela precisava, né? Então é isso. A minha história é essa, né? Uma história de muito sofrimento. Mas a Missão Belém, ela me trouxe a esperança de volta, né? Ela me trouxe a esperança de ser feliz, de viver de novo, né?
Eu só tenho que te agradecer. E a Débora, porque eu sei que tem pessoas que, por mais que eu nunca tive assim nada, né? Hoje eu tenho certeza viva dentro do meu coração que, como se eu tombar no pó da terra hoje eu vivo os melhores momentos da minha vida, né? Que é junto com os pobres, junto de pessoas que precisam ser cuidadas, e eu estou ali para fazer diferente como eu não fiz, né? É isso. Bom, acho que Kelly tem o dom da palavra, então já bastante claro o que ela falou. Você entende como com Jesus tudo tem um sentido, tudo tem um caminho, um começo, um caminho, é uma meta. Ela conseguiu chegar na meta dela, foi 2 vezes, foi feliz, ele ia dizer. Assim, de fato é um aprofundamento da caminhada, e ela conseguiu também o diploma. É claro que ela vai usar o diploma, agora tem este papel de ajudar na coordenação do sítio, mas sem dúvida as noções do curso de cuidadores vão servir. É isso que Deus faz na nossa vida, entende? Ela sabe muito bem que foi Deus que a quis. Ela sabe muito bem também que quando termina a vida nós vamos prestar conta a Deus de tudo. E ela sabe muito bem que o modo para ficar em pé é Jesus. Este é o sentido de Cristo Rei do dia de hoje. Amém? Estes são, pode levantar bem alto. Isso. Vamos dar uma salva de palmas, gente. Valeu a pena, gente. Valeu a pena. Valeu a pena. Aqui você percebe que a lógica e a inteligência pertence a Jesus e àqueles que seguem o seu caminho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe.